Hello, nono ano. Good morning. How are you? How are you today? Fine? Well? Okay, thank God. Today's Friday. It is a little bit cold. I love the winter. I love cold days. Yes, it's true. For me, it's perfect. Perfect. Falando em perfect. Vamos primeiro pedir para Deus abençoar nossa aula, abençoar nosso dia. Que Deus abençoe essa sexta-feira para que a gente tenha uma excelente aula e que a gente possa, como em todas as aulas tenho dito, depreender, captar, absorver, aderir, a que você preferir. Pelo menos um pouquinho de conteúdo. Que Deus possa também abrir a nossa mente para que a gente consiga extrair algo de bom das nossas aulas, certo? Meninos, falando em perfect, the weather for me is perfect. Nós vamos, a partir da aula de hoje, nós vamos trabalhar com um present perfect simple. Yeah, how can I say? First of all, I would like to explain you. The present perfect simple é um tempo verbal na língua inglesa, distinto dos nossos tempos verbais. Mas ele é um tempo verbal que ele tem uma estrutura para o afirmativo, para o negativo e para o interrogativo, tal como qualquer outro tempo verbal. Então, a gente tem simple present, do e does, simple past, did, verbos modais, can, may, will, must, would, should. A gente tem to be, am, is, are, to be past, was, were. Todos esses tempos verbais, eles têm afirmativo, negativo e interrogativo. E acreditem se quiser, minha filha tá querendo dar aula. Todos esses tempos verbais, eles têm afirmativo, negativo e interrogativo. Com o present perfect não é diferente. A gente tem a estrutura dele no afirmativo, no negativo e no interrogativo. E nós vamos falar em doses bem homeopáticas. Eu vou trabalhar com vocês fragmentando o present perfect desde o início para que vocês consigam captar, para que vocês consigam entender o que de fato é esse tal dos present perfects. Primeira coisa, definir o que é esse tempo verbal. O tempo verbal em si, ele tem uma intenção. Quando eu falo de simple past, eu falo do quê? Do passado simples. É um passado que começou e terminou. Não é um passado contínuo, começou e permaneceu por um tempo. Logo, present perfect, segundo o livro material de vocês, que tem a definição, está falando lá, ó. The present perfect simple is used to talk about. Ele é usado para falar sobre. Primeiro, ações, situações. Ações, situações, acontecimentos, acontecidos, fatos que ocorreram no passado sem referência de tempo para tudo. O simple past, ele existe uma referência de tempo. Quando eu falo, eu conversei com ela 2 horas atrás. I talked to her 2 hours ago. Existe uma referência de tempo. Foi 2 horas atrás. Isso aconteceu há 2 horas. Quando eu falo de present perfect, eu falo do quê? De uma conversa que ocorreu, ou de uma situação que ocorreu, ou de um fato que ocorreu no passado, sem referência de tempo, eu não sei quando foi. Então, não é simple past. Se não é simple past, eu não posso usar as regrinhas do simple past. Do, did. Não posso usar verbos com ed. Não posso usar o passado simples. Mas espera aí, se ocorreu no passado,
Então, eu não posso usar as regrinhas as regrinhas do present também. Regrinhas não existe, né? As regrinhas do presente também. Do e does não posso usar. Por quê? Porque tá falando de ações que ocorreram no passado sem referência temporal. Quando elas aconteceram, não é importante. Por alguma razão. Então tá dizendo aí, ó. When they happened, it's not important for some reason. Quando elas ocorreram, o dia, o horário, o fato, não existe importância por algum motivo. Eis que eu não sei qual. Se eu falar para vocês assim, eu me formei com muita luta, significa o quê? Eu me formei em 1990 sei lá, 90 e tantos. Eu me formei em 1998. Eu me formei com muita luta. Para mim, agora, nesse momento, o que tem mais importância, na verdade, não é falar quando eu me formei, é falar que eu me formei à base de muito trabalho, foi muito difícil, foi árduo. Então, o momento que eu me formei não tem importância. Por qual razão? Porque para mim é mais importante saber que eu lutei demais para obter o meu diploma. Entende isso? Então, a primeira definição é essa. Você entender que está falando de fatos que ocorreram no passado, no qual o que é mais importante é o fato do que o momento. Por isso que o tempo ele não é definido, não existe referência. Essa frase que eu mostrei para vocês, eu só falei o ano para vocês terem uma noção. Se fosse no present perfect, por exemplo, eu não falaria o ano, eu falaria assim, ó, eu me formei com muita luta. Quando que eu me formei não importa. O que importa é que foi difícil. Compreendem? Eu me formei em 1990, passado simples. Eu me formei com bastante dedicação, eu me formei, trabalhei muito, eu me formei com muita luta. Daí seria o present perfect, porque não tem a referência de tempo. Ações ou situações, fatos, acontecimentos, enfim, que começaram no passado e que ainda estão acontecendo no presente. Opa, então tem duas situações que você usa. Uma para falar de algo no passado sem dizer quando foi exatamente, e a outra para falar de algo no passado que ainda está acontecendo no presente. Essas ações ou situações são incompletas ou ainda não terminaram. Aí tá falando aí, ó, período do tempo. The period of time is important. Então, nesse caso, a gente já tem que situação ocorreu no passado, não acabou ainda, e o tempo, as ações ou situações são incompletas ou não terminaram. O período, o tempo, ele é importante porque ainda não acabou. Então, na anterior, a gente está falando de sem referência de tempo, e nessa de agora, o tempo é importante porque ele ainda não acabou. Percebem o nível de complexidade disso? Por isso que nós vamos falar pausadamente. Então, eu poderia já jogar as regras, afirma, nega, pergunta, mas viraria uma salada de fruta. E nós ficaremos assim, ó, igual esse aqui. Deste lado. Não, desse. Desse aqui. Ficaria assim, ó, igual o bonequinho aí, maluco. Então, nós vamos falar fragmentado, combinado? Para vocês entenderem, então, hoje especificamente, vou fazer essas duas explanações e posteriormente nós vamos estudando um pouquinho mais a fundo. O presente tem o afirmativo, negativo e interrogativo. Como nós vimos, algumas diferenças na estrutura da frase. Então, no perfect tem diferença na estrutura da frase. Quando nós usamos o presente perfeito no afirmativo, negativo e interrogativo, nós notamos essa diferença. Nós percebemos esses detalhes distintos.
Olha lá, então, como é que seria isso no afirmativo. Sujeito, pode ser qualquer um. Eu posso falar do CD, ok? The city has... Aí tá falando lá um exemplo, ó. The city has been played. É um exemplo de frase no present perfect afirmativo. The CD has been played. A estrutura, então, é o sujeito, she, has been there. Quais são os verbos aí? O has, que é o auxiliar, e o been, que é o verbo da frase. Olha no negativo. Todas as vezes que você falar de present perfect, você vai usar o have. Have é um verbo que significa ter, porém aqui a gente vai usar o verbo como? No auxiliar do present perfect. Quando eu falar de he, she, it, vai ser has. Pensa sempre. He, she, it, has. He, she, it, has. Quando eu falar I, we, you and they, vai ser have. Então, professora, você está me falando que no afirmativo vai ser sempre I have, she has, sempre. Depois vem o verbo. Dá uma olhada na estrutura aqui, ó. She has e o verbo been. Negativo, haven't e o verbo found. Interrogativo, have e o verbo sim. Como é que funciona então? No afirmativo vai ser sujeito, que é esse aqui, o has e o verbo no particípio. Daí que mora o perigo. A gente tem que saber o que é um verbo no particípio. No past particípio. Perdão. Afirmativo, negativo, have com not e o verbo no particípio. Interrogativo, você vai pegar esse have ou esse has e vai jogar no início da frase. Daí vai ficar have, sujeito e o verbo no particípio. Have you ever seen the rain? Tive um soluço. Essa estrutura é a estrutura do Simple Past. Qual que é o detalhe, professor? Nossa, só isso é fácil demais. Na teoria, olha que eu dei altas engasgadas, hein? Na teoria é fácil, imagine você que na prática já não é tanto assim. The past participle of regular verbs has the same form of the verb in the past simple. Então, eu tenho aqui, ó, o passado particípio nos regulares. Tem a mesma forma que o passado simples. Meninos, para tudo. Quando você falar de present perfect, sempre depois do has, she has, he has, it has. She has, he has, it has. Vai ter sempre o has, ó. É present perfect, tem o has. E o has sempre é depois do he, she, it. The present perfect tem o have. E o have é sempre depois do I, you, we and they. Agora, sempre vai ter o has, sempre vai ter o have. E sempre vai ter o verbo no particípio. O que é o verbo no particípio? São essas três fases aqui do verbo. Ó. Infinitivo, jogar. Passado, jogou. Particípio, jogado. Não é jogador, não, é jogado. No regular, o particípio é igual ao passado. Olha a setinha aqui. Aqui, meu Deus, eu não sei se é aqui ou se é aqui. Ah, por aqui para cima. Olhando a setinha aqui. Vocês terão que passado played, particípio played, porque esse verbo é regular. Então, se eu quiser falar em português assim, ó, o CD foi jogado fora, já não aguentava mais. Quando eu falo o CD foi jogado fora, a gente tem o quê? A gente tem o verbo no particípio, jogado é particípio. E minha filha segue querendo dar aula.
Enfim, daremos continuidade. Agora eu tenho os verbos irregulares. O que é o verbo irregular? Tá dizendo aí que tem formas diferentes. Meu Deus, quando o verbo é irregular muda tudo. Muda no passado simples e muda no particípio também. Acredite se quiser. Olha o verbo aí. Have, passado é had e particípio é had. Drink, passado é drank, particípio é drunk. Então eu tenho 3 formas do verbo. 3 formas do verbo, sendo que minha filha tá aqui, daqui a pouco ela vem dar aula comigo. Sendo que a terceira é o particípio. O que é isso? Ó, drink, beber. Drank, bebeu. E drunk é bêbado. Ou então bebido. No caso de bêbado, é um adjetivo. Como eu tô falando aqui do verbo. Jesus, tenha misericórdia. Como eu tô falando do verbo, eu tô falando de bebido. O que é isso? O menino havia bebido o leite. Bebido é o particípio. Understand? Olha, gente, a minha filha tá demais. Ela tá querendo entrar aqui na aula. Mas eu já tô terminando, já vou liberá-los das reclamações da minha filhota. Então, voltando aqui, volta tudo, concentra, olha pra mim. Particípio, então, é uma conjugação que em português ele termina em ado, ó, falado, jogado, que mais? Ido, corrido, correr, correu, corrido. Ele tinha corrido tudo aquilo, ele havia corrido tudo aquilo. E no present perfect tem isso. Tem o have e tem o verbo no particípio. Então, vocês vão usar sempre o auxiliar have ou has. Vai usar o verbo no particípio. Exemplo, ó. She has been. Esse verbo está no particípio. I still haven't found. I'm still haven't found what I'm looking for. Então, essa aqui é uma música. E eu adoro essa música, diga-se de passagem. I still haven't found what I am looking for. Não com esse ritmo, né? Trágico que eu acabei de cantar aqui, mas é assim, tá bom? Então, para hoje, essa é a explicação. Eu vou colocar bastante material de apoio para vocês terem explicações mais abertas, mais distintas da minha. A gente tem 2 aulas, então eu sempre coloco lá vídeos complementares. Professora, precisa assistir o vídeo complementar? Sim, precisa, porque o vídeo complementar é reforço do que eu tô falando aqui. Muitas das vezes eu acho alguns vídeos complementares que explicam mais claramente do que eu falo com vocês. Então tem que assistir o vídeo complemento assim, porque vocês têm 2 aulas, vocês têm tempo de sobra para fazer isso, tá bom? Então, por favor, please let's do it for me, ok? Menina, Jesus, que é isso? Tudo acontece hoje aqui. Só falta marceneiro, serralheiro, pedreiro começar a obra aqui atrás. Mas voltemos. Para hoje vocês precisam saber disso. Quando que eu uso present perfect? Qual é a estrutura no afirmativo, negativo e interrogativo? E o que tem de complemento nele? Certo. Até aqui ficou claro? Trouxe essa tabela de exemplos de verbos no particípio, ó. Matar, matado, são irregulares. Você pode falar tanto matado quanto morto. Cruzes, fui logo nesse exemplo. Vamos nos salvar. Salvar, salvado ou salvo, como são
Irregulares tem duas opções, ó. Soltar, soltado. Viu que bacana? Então, é essa terminação aí, ó. Ado, 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 ado. Cada um no seu quadrado, mas estudando o inglês, tá bom? E no inglês? Have a look here. Drink, drank, drunk. Já havia falado, ó. Drive, drove, driven. Nós vamos trabalhar esses verbos, tá bom? Eu disse que nós vamos trabalhar pausadamente. Então, na próxima aula eu vou escolher aí uma lista de verbos, vamos verificar alguma forma para vocês guardarem esse present perfect, tá? Então eu tenho eat, comer, ate, comeu, eaten, comido. Perdão, meninos. Fall, cair, fell, caiu e fallen, caído. Olha lá, fight. Fight, lutar, fought, lutou e fought, lutado. São irregulares esses aqui. Mas não se preocupem, voltarei com mais exemplos de verbos. A gente vai trabalhar sim com calma para vocês entenderem o que é esse tal desse present perfect. Vou deixá-los com um conteúdo complementar lá, por favor, assistam. Se eu colocar música, por favor, escutem as músicas, porque servem para ajudá-los. E se eu deixar a tarefinha, a tarefa da semana precisa cumprir. Tá bom, meninos? Por hoje é só. That's all for today. Os deixarei por aqui. Bye, bye. Vou olhar minha velha. Bye.